Você é mãe? Não? Mas você tem uma mãe, né? Ou então, você é pai e eu imagino que seus filhos tenham uma mãe, certo? Portanto, eu, você, homens e mulheres, mães ou não, estamos todos envolvidos com a segurança psíquica materna. Afinal, a saúde mental dessas mulheres importa, e importa muito para o bem-estar de toda a nossa sociedade. Você duvida? Acha que é conversa à toa? Então, ouça o que a doutora Ana Alexandra Osório, professora, pesquisadora e editora da revista Psicologia, Teoria e Prática, tem para nos falar. Olá, o meu nome é Ana Osório, eu sou docente e pesquisadora em Saúde Mental Perinatal e Neurodesenvolvimento Infantil da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu quero falar para vocês de uma aliança, da qual eu tenho o prazer de fazer parte, entre a London School of Economics and Political Science do Reino Unido, pesquisadores da área de Economia da Saúde, pesquisadores da Universidade de São Paulo e também aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie na área de Saúde Mental. E nós desenvolvemos um estudo sobre os custos económicos dos problemas de saúde mental no período perinatal no Brasil. Em primeiro lugar, o período da gravidez e do puerpério, do pós-parto, também chamado período perinatal, é um período de grande vulnerabilidade para problemas de saúde mental, como por exemplo ansiedade e depressão. E nós também sabemos, infelizmente, que um pouco pelo mundo, mas também no Brasil, os problemas de saúde mental neste período perinatal, este período tão vulnerável, permanecem em larga medida sem diagnóstico e sem tratamento. Isso infelizmente traz consequências negativas para as mulheres em termos de perdas de qualidade de vida, sofrimento psíquico, perda de renda, perdas por incapacidade e outros tipos de consequências, mas não apenas para as mulheres. Então, nós sabemos e está comprovado por ampla pesquisa que problemas de saúde mental no período perinatal também têm consequências para as crianças, para os filhos dessas mulheres. Então, por exemplo, a presença de problemas de saúde mental como ansiedade e depressão na gravidez e no puerpério está ligada a problemas de saúde mental nas próprias crianças e ao longo da vida para elas, em problemas de saúde física, maior risco de problemas de desenvolvimento cognitivo, da linguagem, entre outros desfechos menos positivos. Se pensarmos que todos os anos no Brasil, entre 2 e 3 milhões de mulheres dão à luz, e que dessas, entre 10 a 20% vão desenvolver problemas importantes de ansiedade ou depressão, na gravidez ou no puerpério, nós estamos a falar aqui de uma percentagem muito substancial da população que todos os anos, então, passa por uma situação de saúde mental difícil, Só que, infelizmente, nós não temos políticas e suporte na magnitude necessária para este problema de saúde pública que é grave, mas também urgente. Então, considerando este cenário, o nosso grupo, o nosso consórcio se mobilizou. Então, o nosso grupo é composto por pesquisadores de Economia da Saúde, com ampla experiência no tema, da London School of Economics, pesquisadoras da Universidade de São Paulo e do Mackenzie, com expertise também em saúde mental, ao longo da vida, mas também no período perinatal, e nós nos mobilizamos para trazer pela primeira vez dados sobre os custos económicos dos problemas de saúde mental no período perinatal no Brasil, tanto os custos associados às perdas por parte das mulheres, das mães, mas também dos seus filhos, numa perspectiva ao longo da vida. Para isso nós realizamos cálculos estimando as perdas de curto prazo para a mãe, 10 anos, e de longo prazo para os seus filhos, 40 anos. Nós consideramos nos cálculos variáveis como perdas de renda e de emprego, perdas por incapacidade e custos de hospitalização, novamente, tanto para as mães como para os seus filhos decorrentes destes problemas de saúde mental perinatal das mães. Bem, os nossos dados, os resultados que nós obtivemos, infelizmente, mostram um cenário preocupante, Os custos da inação, digamos assim, relativamente aos problemas de saúde mental perinatal no Brasil, chegam a 5 bilhões de dólares por cada ano de mulheres dando à luz e de nascimentos no Brasil. Isso equivale aproximadamente a 26 bilhões de reais, a uma taxa atual, a cada ano em que os investimentos adequados não estão em operação, em que as mulheres permanecem sem diagnóstico e sem tratamento adequado para problemas de saúde mental no período da gravidez e do puerpério. E nós também verificamos que a maior parte dos custos estão ligados a perdas de qualidade de vida, perdas de renda e perdas por incapacidade. E uma outra implicação importante deste trabalho, não apenas os dados económicos, o valor económico de uma forma geral, mas também compreendermos que, para além de custos individuais para as mulheres e para os seus filhos, em termos de perda de qualidade de vida, sofrimento psíquico, perdas de renda, perdas em termos de emprego, tudo isso que é relevante de um ponto de vista individual, há também um custo económico importante para toda a
sociedade brasileira, um custo que é compartilhado por todos. Em suma, nós acreditamos que este trabalho traz um importante argumento económico a favor do investimento em saúde mental no período perinatal, ou seja, gravidez, puerpério, investimento em triagem, em diagnóstico, em tratamento, neste período tão importante na vida de uma mulher, não é? É um período de vulnerabilidade a problemas de saúde mental, e nós acreditamos que o investimento nesta fase da vida, neste tópico da saúde mental perinatal, traz benefícios não apenas individuais, não é? Para as mulheres, para os seus filhos, para as suas famílias, mas benefícios para toda a sociedade. Os dados são muito fortes. A prevalência de depressão e da ansiedade perinatal materna é de 15 a 30%. Ou seja, a cada 100 mulheres que atravessam um período perinatal, período este que é compreendido entre o início da gravidez até 1 ano após o parto da criança, 15 a 30 dessas mulheres apresentam depressão ou ansiedade. Não estamos aqui falando de sintomas de tristeza ou sintomas ansiosos, mas sim de diagnósticos de depressão e ansiedade. Doenças que geram disfuncionalidade, desajuste e desadaptação a esta mulher. Como se não bastassem essas taxas tão altas de adoecimento mental, corremos ainda o risco de ideação suicida e suicídio entre essas mulheres. A cada 100 mulheres que estão no período perinatal, 10 a 13 correm risco de suicídio. Mais que isso, estes quadros de depressão e ansiedade não têm apenas impactos nestas mães, mas também nos seus filhos. Evidências globais mostram o impacto destas condições no bebê e na criança, sob a forma de nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, crescimento reduzido, prejuízos na saúde física e mental da criança e problemas de desenvolvimento, incluindo problemas intelectuais. Portanto, o adoecimento mental perinatal reduz a qualidade de vida desta mulher, aumenta os problemas de relacionamento com todos do seu círculo social e familiar, aumenta os comportamentos de risco da mesma, desencadeia pensamentos suicidas e ainda afeta direta e indiretamente a criança concebida. Conseguem entender a importância deste tema? Conseguem perceber o quanto isto tudo é agravado pelo fato de que, globalmente, a maioria dos problemas de saúde mental materna permanece sem tratamento e o quanto o estigma, o preconceito às doenças mentais e principalmente à mãe adoecida mentalmente contribuem para que a busca pelo diagnóstico e tratamento não ocorram? A doutora Patrícia Piper, psiquiatra e idealizadora da campanha Maio Furtacor, nos explica melhor. Então, ter uma depressão ainda é entendido hoje como falta de Deus, falta de vontade, tem tudo na vida, mas não valoriza o que tem. Então, a gente tem vários estigmas do que a gente, inclusive, nomeia como psicofobia, né? Que é você ter esse preconceito com pessoas que têm transtornos mentais. E a gente tem o estigma da mãe doente, porque a mãe, quando ela adoece, o que o mundo diz para ela é que ela não ama o filho, que ela não reconhece que ela tem um filho saudável, um filho incrível, maravilhoso em casa, uma criança, né, que está se desenvolvendo, e como se ela estar adoecida tivesse algum tipo de relação com ela não amar o filho, né? Então é mais um estigma. Ainda temos um problema muito grave também com o adoecimento mental materno, especialmente o adoecimento mental materno grave, como mulheres que têm transtorno bipolar, mulheres que têm algum tipo de psicose, que é o medo de falar do adoecimento e isso acarretar na perda da guarda das crianças, que também é um cenário, infelizmente, ainda muito comum. E o próprio tratamento das condições de adoecimento mental ainda é usado contra essas mulheres como se elas fossem incapazes. Então a gente tem uma sobreposição de estigmas da saúde mental em si e do adoecimento mental materno, quando a gente fala desse universo do adoecimento das mães. Isso a gente está falando da parte biológica. E quando a gente olha para a cultura, e eu acho que a campanha do Maio Furtacor ela vem para abarcar isso, né? A gente fala de uma cultura que está o tempo inteiro culpabilizando a mulher ou a pessoa que gesta e colocando ela numa dinâmica de incapacidade, de insuficiência, né? De fracasso, que é enlouquecedor, né? Qualquer pessoa fora do contexto materno, né, olharia para isso e falaria assim, nossa, que loucura isso que eu estou vivendo. Né? E dentro do contexto materno, não, isso é muito validado. Então a mãe tem que ser essa pessoa que se sacrifica, que faz tudo pelo filho, que se deixa de lado, que não se prioriza, que não se cuida, né? E isso vai virando uma máquina de moer gente mesmo e vai acarretando uma crença em torno da maternidade que é completamente incompatível com o ser humano que a mulher é antes de
importância de qualquer papel que ela execute na sociedade. Então esse é um ponto também muito importante da campanha. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional mostram que 82% das mulheres com depressão perinatal permanecem sem identificação. E embora a necessidade urgente de abordar os problemas de saúde mental materna exista, há anos os esforços se concentraram ainda na saúde física e não na saúde mental das mães. E os custos da depressão perinatal e da ansiedade não tratadas, associados ao sofrimento humano e à perda de produtividade, são de extrema relevância. E foi assim, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população, que surgiu a campanha do Maio Furtacor. Bom, a campanha do Maio Furtacor foi idealizada por mim, que sou psiquiatra, e pela Nicole Cristino, que é psicóloga. Ambas somos aqui de Curitiba. E nessa ocasião a gente estava vivenciando a pandemia, adoecimento das mães a nível, assim, absurdamente grande, alto. E a gente sempre ouvindo as mesmas queixas, as mesmas demandas, a mesma dor. Aí a gente pensou em, bom, a gente precisa romper um pouco essas quatro paredes do consultório e botar essa voz materna tão silenciada, fica sempre num segundo plano, porque sempre são outras demandas mais importantes que as demandas das mães. A gente precisa dar voz a isso, a gente precisa falar sobre isso fora do consultório, porque no consultório a gente faz esse acolhimento, esse atendimento no 1 para 1. Isso não muda a realidade. Então assim nasce o Maio Furtacor, que é uma campanha nacional, hoje já internacional também, que tem esse objetivo de trazer conscientização, sensibilização sobre o adoecimento mental materno. Que a gente vai poder pensar o adoecimento mental materno do ponto de vista biológico, então as doenças, os transtornos, e esse período da gestação até o pós-parto é um período de extrema vulnerabilidade ao adoecimento mental. A gente tem índices altos, né, de depressão, a ansiedade, que é super subdiagnosticada, tratamento também muito pouco. Então, ansiedade, a depressão pós-parto. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o que é esse adoecimento. E isso é extremamente importante. E a Nicole Amorim, fundadora da campanha, também nos conta um pouco da história do Maio Furtacor. E daí nasce o desejo de ter uma campanha nacional, nos moldes aí de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, que trouxesse informação para a população e trouxesse essa conscientização que saúde mental materna não fosse algo do sistema privado, de dentro dos nossos consultórios particulares. Então, o Maio Furtacor nasce desse encontro, nasce desse desejo de expandir o nosso alcance e trazer informação para a população, não somente no consultório privado. E a campanha, apesar de ter nascido há poucos anos, já nos mostra grandes conquistas. E desde seu nascimento, o Maio Furtacor traz aí, né, a gente já teve muitas conquistas, como por exemplo a aprovação de quase 100 leis municipais e estaduais em todo o país. Leis que tornam maio parte do calendário municipal e estadual, como sendo um mês dedicado à promoção, à conscientização da saúde mental materna, trazendo para a população e para as políticas públicas de saúde esse debate urgente. E a gente não pode confundir saúde mental materna com saúde mental perinatal. São coisas diferentes, mas que dialogam. Saúde mental perinatal, quando a gente se refere a esse termo, a gente está falando da gestação até 1 ano do bebê, unicamente. Mas quando a gente está falando de saúde mental materna, a gente está falando da maternidade como um todo, em todas as suas versões, cores, todas as suas configurações familiares. Então, esse é o Maio Furtacor. O nosso desejo é de que essa causa conscientize a população no mundo e que em breve a gente não precise estar arregaçando as mangas sozinhas e fazendo acontecer, que isso já esteja fazendo parte das políticas públicas de saúde do SUS, já tenha sido absorvido, né, pela cultura, que já esteja na boca das pessoas como algo inerente. Então, hoje o cenário que a gente tem no nosso país, ele ainda a gente está aí a passos de formiguinha, porque no nosso país a gente ainda não possui, por exemplo, rastreio de depressão pós-parto como protocolo dentro da assistência à saúde no SUS. Então, a gente ainda está dando passos aí muito pequenos, mas importantes para trazer, né, políticas públicas de saúde que rastreiem, diagnostiquem, tratem
também previnam transtornos mentais durante a gestação, parto e pós-parto. Essa é uma vertente do Maio Furtacô, a vertente política, que é muito importante, né, para o andamento do movimento. Então, uma das grandes frentes do Maio Furtacô é a aprovação dessas políticas públicas, desses projetos de lei no Brasil inteiro. Hoje a gente tem um projeto de lei federal sendo aí articulado dentro do Congresso Nacional, então a gente torce muito para que haja aprovação o quanto antes, para que o calendário nacional inclua maio como mês de conscientização e desses debates. Então, durante o mês de maio, a gente tem, né, no Brasil inteiro e no mundo, a gente já tem mais de 15 países onde a gente tem representantes. É o mês onde estão acontecendo em todo canto do Brasil e do mundo ações gratuitas para a população, para a comunidade, trazendo aí conscientização, trazendo acesso a grupos de conversa, a feirinha de mãe empreendedora, né? Então, maio tá na boca do povo, literalmente, durante o mês de maio. E a campanha também vai tentar dar contorno, dar voz, né, até um pouco de militância para outras causas que também dialogam com isso, como, por exemplo, licença maternidade, né, ainda muito curta. Então, a gente tem aí uma premissa de uma amamentação que deva durar pelo menos 6 meses, exclusivamente, depois mais 2 anos. Mas e aí, como é que a gente faz isso se as mulheres têm 3 meses de licença maternidade? Né? A campanha ainda vai tentar trazer e tratar a causa dos pais também, dos homens, licença paternidade, como que esses homens podem ser bons cuidadores e colocar a mulher no centro do cuidado. É olhar para a mulher na complexidade dela, na complexidade das relações, desde o adoecimento biológico até essas questões culturais, passando por políticas públicas. Então essa é a campanha do Maio Furtacô. E como o maio está na boca do povo, você não pode ficar fora desta, né? Essas mulheres especiais têm um convite importante para você. E, portanto, nós acreditamos e quero deixar aqui esta sugestão que os cuidados de saúde perinatal, de saúde mental perinatal, sejam oferecidos em paridade com os cuidados de saúde física, não é? Que já existem, estão implementados e funcionam bem, mas que nós adotemos um modelo integrado de cuidado, não apenas à saúde física, mas também à saúde mental, neste período precoce, e que isso venha a trazer uma redução destes custos económicos e ganhos, efetivamente, a vários níveis para as pessoas individualmente e para a sociedade em geral. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que é esse movimento, dessa história. Convidando também você que está assistindo esse documentário a nos apoiar, seguir o nosso perfil no Instagram, dar uma olhada em todos os nossos materiais disponíveis no nosso site www.maiofurtacô.com.br, e toda e qualquer pessoa pode e deve participar e apoiar a campanha. No nosso site é possível fazer o download de todos os materiais, onde a gente ensina passo a passo o que pode e o que não pode fazer, como apoiar, e basta ter disponibilidade de tempo, né, e vontade de promover ações que todo cidadão pode e deve apoiar. Vamos juntos, unindo mentes, quebrando estigmas. Mentaliza Brasil!